Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 5 de julho, estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso Integrado em Administração, na segunda série. Então, queria agradecer aqui a presença de vocês, essa presença virtual de vocês, né? Que ela é sempre muito oportuna, né, para o desenvolvimento das nossas aulas, tá? Queria agradecer aqui aos que estão nesse momento acompanhando, ao Luiz, a Rayana, a Maria Eduarda, a Cauana, a Júlia, o Jean, a Maria, a Emily, a Kathleen, a Úrsula, a Marcele, a Raíssa e a Júlia Saraiva. Bom, antes da gente avançar, eu vou abrir o espaço para perguntas. A Vitória chegou agora. Oi, Vitória, boa tarde. Vou abrir espaço para perguntas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, conseguir entender a atividade, vocês têm agora até dia 8 para fazer. A Kathleen, deixa eu ver aqui toda a tua pergunta. Uma pergunta sobre o trabalho dessa semana. Nós temos que fazer o texto na folha onde tem as linhas, lá onde tem as orientações? Não, Kathleen, você pode responder direto no Moodle, tá? Aquela ali é se, né, caso alguém queira fazer a impressão e quiser escrever ali para, né, para ensaiar uma forma, um texto, é para isso, tá? Mas daí você pode também enviar, você pode tirar uma foto, né, colocar em anexo no Moodle, né, desse material, ou pode escrever, tem a opção de fazer o texto online. Particularmente, né, eu preferiria que vocês respondessem com um texto online, né, que aí já fica ali, eu já salvo, faço a correção e já lanço a nota ali mesmo no Moodle. Não que os outros não possam fazer isso também, né, se vocês enviarem daí os arquivos. Mas, preferencialmente, né, você pode fazer no texto online. Eu não sei se você faz no computador, se você faz no celular, onde que você vai escrever, né, mas, a princípio, ficaria melhor, né, para a organização que fosse, até por a questão, assim, né, de registro, ali, fazendo o próprio Moodle, né. Ele fica salvo, né, tem um espaço lá para isso, né, tem o curso ali, já vai arquivando todos os documentos que vocês enviarem, tá? Mas tu pode escolher, se você prefere escrever, imprimir o texto, escrever à mão, tirar uma foto, né, anexar a foto, também pode, né, como tu achar melhor. Importante que você faça, tá? Certo. Vocês viram que tem até dia 8, né, pessoal? 8 é quinta-feira, até às 11 da noite de quinta, até às 23h59. Alguma outra pergunta, pessoal? Se não mais, a gente vai começar, então, com a aula de hoje. Muito bem. Então, na semana passada, a gente fez... A nossa aula foi sobre uma segunda parte do pensamento do Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um filósofo do século IV, final do século IV, início do século V, sua obra mais profunda, talvez, né, que inspira um pouco a discussão da aula de hoje também. Ela foi escrita já no século V, início do século V, né, que é a obra A Cidade de Deus. E essa obra ela é tão importante que ela influencia muito do que aconteceu no Ocidente durante toda a Idade Média, mas ela também se reproduz no mundo atual, tá? Então, assim, o que a gente vai ver na aula de hoje ainda é um segundo momento, né, daquela discussão que iniciamos na semana passada, né, e eu vou tentar, na aula de hoje, aprofundar alguns aspectos e vou chamar para a discussão um outro filósofo, tá? Esse outro filósofo é um italiano, tá, que já viveu muito tempo depois de Santo Agostinho, né, 1000 anos depois, tá, talvez um pouco mais até, né? E a gente vai estudar um pouco, alguns aspectos, né, do pensamento de um outro filósofo, desse filósofo, então, que é Nicolau Maquiavel. Tá? Certamente vocês já ouviram falar da expressão, aquela pessoa é maquiavélica, é um plano maquiavélico. Tá? São poucos os filósofos na história da filosofia que recebem, as suas ideias se tornam adjetivos para algumas coisas, né? Um deles é Platão, por exemplo, né, quando fala
Quando uma pessoa vive um amor que não é correspondido, chama-se de um amor platônico, né? Ou um amor que não pode ser vivido, experimentado, né? Fica somente no campo das ideias, a pessoa fica imaginando o seu amor, né? Dizem, então, que aquele era um amor platônico, né? E o outro filósofo que adjetiva, né, as coisas, então, é Maquiavel, né? Maquiavel, então, sempre quando a gente vai... Sempre não, mas enfim, quando, né, algumas pessoas fazem isso, né? Quando elas querem se referir a alguém que bolou um plano, né, com uma certa sordidez ou com uma certa maldade, chama-se que é um plano maquiavélico, né? E se dá a entender que uma pessoa maquiavélica é como se fosse uma pessoa má. Bom, eu estou falando isso, mas vocês já ouviram essa expressão? Alguém já tinha ouvido falar essa expressão? É esse o sentido que vocês já tinham ouvido dessa expressão? De alguém, um ser maquiavélico, um plano maquiavélico? Já tinham ouvido isso, turma? Já tinham ouvido falar, assim, alguém usar essa expressão? Jean diz que sim, sim, Kathleen. Era esse o contexto ou era uma coisa, algo diferente? Era mais ou menos esse contexto que eu reproduzi ou a expressão maquiavélica era usada num sentido diferente? Era algo isso, algo do mal, né? Exatamente. Tá? Bom, mas enfim, na verdade, pessoal, muitas pessoas entendem mal, ou não é mal, entendem errado o pensamento de Maquiavel. Tá? E eu quero mostrar para vocês que o que o Maquiavel é acusado de ser, né, assim, receber esse tom pejorativo, essa carga negativa, né, das ideias dele, na verdade não é nada disso, né, que representa o seu pensamento, tá? Então, assim, ó, como eu falei para vocês, eu falo isso desde que começamos o curso, tá? Me deem o tempo. Esperem, assim, ó, depois de 4 anos de aula comigo, para vocês dizerem se as aulas foram boas ou não foram boas, tá? Todas as coisas têm uma sequência lógica, né? Alguns conteúdos são pré-requisitos para outros, tá? Então, esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje, eu preciso que vocês tenham entendido bem o conteúdo da aula da semana passada, né? O pensamento de Santo Agostinho, porque o Maquiavel vai ser o primeiro grande filósofo, pelo menos que a gente tem, se sabe e é reconhecido pela tradição, pela história, né, da filosofia e da tradição, né, da reflexão da filosofia, é reconhecido como um filósofo que ele rompe paradigmas. Então, nós temos aqui com Maquiavel uma quebra de paradigma. Tá? Essa visão do Santo Agostinho, né? Vocês lembram como é que o Santo Agostinho imaginava que era por que ele escreveu esse livro, A Cidade de Deus? Podem responder no chat aí para mim, por favor. Por que o Santo Agostinho escreveu um livro chamando A Cidade de Deus? E qual que era a intenção dele ao escrever esse livro? Vamos ver se vocês estão acompanhando aí. Eu preciso saber se vocês estão acompanhando, senão eu não vou dar esse próximo passo. O vizinho está com obra aqui, agora começou o barulho. Vocês conseguem acompanhar isso, né? Por que o Santo Agostinho escreve um livro chamado A Cidade de Deus, né? Isso tem a ver um pouco com a sua trajetória, com a sua vida, né? Como que era o Santo Agostinho, né? Por que ele chegou ao ponto de escrever um livro falando dessa cidade ideal, essa cidade que serviria de orientação para os seres humanos? Por que ele fez isso, pessoal? Ninguém se arrisca aí, turma?
pessoal? Estão me ouvindo? Está muito alto o barulho, um barulho extra ali na minha voz. Ah, para. Bom, então, como eu estava falando, a gente está tentando compreender um pouco, né, das influências e das mudanças que têm acontecido na trajetória, né, da história da filosofia, né, e a gente viu na semana passada, então, alguns aspectos do pensamento de Santo Agostinho, em que ele nos diz que, primeiro, tem uma concepção de ser humano, tem uma visão de ser humano, tem uma forma de entender quem nós somos, o que a gente faz e por que a gente faz tal coisa, né? E para Santo Agostinho, é necessário que os homens usem uma forma superior, transcendente, de inspiração, que para Santo Agostinho é Deus, né? Porque nós somos seres que não somos capazes de conduzir a nossa vida por conta própria, né? Que se os homens levarem a sua vida conforme os seus interesses, as suas paixões, as suas motivações, eles vão ser pessoas que vão se perder do mundo, né? Assim como Santo Agostinho fez durante a sua vida, né? E mais, qual que é a diferença? Ó, se a gente pensar lá nos estoicos, nos epicuristas, que eram os filósofos que a gente viu mais no início do curso, né, das nossas aulas, esses filósofos, eles não se importavam dos seres humanos levaram essa vida mortal que é a que nós temos aqui nesse mundo, né? Santo Agostinho inverte isso, vai dizer que não, nós precisamos pensar numa vida futura, uma vida eterna, uma vida que está para além desse mundo material, né? Só que para isso a gente precisa de algumas inspirações, a gente precisa de alguns modelos, né? E esse modelo, então, seria Deus, né? Que era aquele capaz de nos ajudar a irmos cada vez mais ao encontro do bem, a praticar boas ações, a sermos boas pessoas, tá? Bom, isso tem um alcance na vida privada, né? Na vida cotidiana, sua vida particular, tá? É uma esfera de condução da nossa vida privada. Mas isso também tem uma reflexão, se isso se reflete, tem uma interferência na nossa vida pública, né? Na nossa vida em relação com os outros, na relação com os outros, né? Isso quer dizer que, para Santo Agostinho, então, a gente precisa imaginar uma cidade ideal, né? Por isso que esse livro dele chama-se, esse segundo livro, né? Essa segunda obra do Santo Agostinho chama-se A Cidade de Deus. Lembra que eu mostrei para vocês um slide, né, que tinha lá dois caminhos, né, um caminho mais tortuoso, né, com nuvens escuras, uma estrada de barro, né, uma estrada com muitas curvas, subidas e descidas, né, e uma outra estrada que era uma estrada, né, com um caminho melhor, uma passagem mais plana, né, um céu mais azul e mais limpo, né. Aquele é como se a nossa vida como se fosse aquilo, né. Se a gente quiser somente se deixar levar pelas nossas paixões, pelos nossos instintos, é como se nós estivéssemos escolhendo essa vida de caminhos mais tortuosos, né? Mas se a gente escolher buscar, acreditar nessa vida futura, nós percorreríamos essa cidade, ou percorreríamos essa estrada, né, com mais tranquilidade, em caminho, né, no caminho para uma cidade, uma vida futura, né, numa cidade eterna, tá? Isso é Santo Agostinho falando, tá? Esse modelo inspirou, pessoal, toda a Idade Média. Esse filósofo, por que a gente está falando dele? Porque ele inspirou toda a Idade Média, tá? Só que nós estamos vendo, e um dos textos que eu disponibilizei para vocês era um estudo que mostrava isso, né? Nós estamos vendo que recentemente o mundo parece que está dando uma guinada, né? Eu quero trazer só um dado para vocês terem uma ideia, né? Nas eleições para presidente em 1994, né? Vocês nem eram nascidos ainda, enfim, né? Em 1994, a escolha dos deputados, né? Ela é feita sempre junto com as eleições
para presidente e governador, né? Os deputados federais, que são os representantes da sociedade brasileira. Em 1994, se não me engano, eram 27 deputados federais. Deixa eu ver bem certo o dado aqui. Eu tinha anotado ele antes aqui, acho que vai aparecer. Eram 27 deputados federais. Em 1994, 27 deputados federais. Em 2018, 27 deputados federais, aqui vem o detalhe, né? Que eram nomeadamente representantes de igrejas evangélicas. 27 deputados em 1994. Em 2018, esse número passou para quase 200, 197, 198. Não sou bom com memória. Então, isso mesmo, 197. O que isso significa, pessoal? Que de cada 3 deputados, 2 eram representantes de igrejas evangélicas. Tem algum problema isso? A princípio, não, né? Ser representante de uma determinada igreja. Mas só que, assim, a gente tem que parar e pensar um pouco o que está por trás dessa lógica, né? Esse é o nosso papel, né? E aqui vem o filósofo que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Porque o Maquiavel, ele vai, a partir das análises que ele faz, ele vai fazer algumas indicações bem importantes que servem para a gente analisar esse momento atual aí que nós estamos vivendo, tá? De 12 mil candidatos, um outro dado também, né, pessoal? De 12 mil candidatos a vereadores e a prefeitos que nós tivemos nas eleições de 2018, 5 mil, eles se autoproclamavam algo assim, Pastor Tadeu, só dando um exemplo, né? Pastor Tadeu, candidato a vereador. Né? Irmão José, candidato a prefeito. Né? A pessoa ela coloca a religião como um componente da sua identidade. Né? Ela certamente isso aconteceu na cidade de vocês. Né? Certamente vocês devem ter algum candidato a vereador, candidato a prefeito, se aproximando desse universo religioso, principalmente dos evangélicos, né? Assim, assumindo uma identidade ligada à sua religião. Tá? Bom, o mundo já foi bem assim, o mundo já foi absolutamente conduzido por autoridades religiosas, né? Mas na época do Maquiavel não foi muito diferente, tá? Mas a gente precisa entender o que isso significa, né, para a vida das pessoas, tá? Eu vou projetar minha tela aqui e aí a gente começa a apresentação, tá? Essa é só uma introdução, assim, né, para a gente começar a ver aí qual que é a temática da aula de hoje. Muito bem. Eu lembro que eu tinha encerrado a aula da semana passada, né, com esse outdoor aqui, né, do pastor Silas Malafaia. Eu fui ver um pouco, né, sobre esse pastor, como é que está a situação dele hoje, né? Ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, né? Ele hoje é um dos influencers que tem mais reverberação naquilo que ele fala. Ele é uma das pessoas que mais influencia outras hoje nesse universo das redes sociais, né? Ele é dono de igreja, né? Ele tem várias empresas, né, ligadas, todas elas, né, à atividade religiosa, né? Mas ele é também uma pessoa hoje que, sem dúvida alguma, a gente não pode falar em relações políticas no país sem a gente levar em consideração o posicionamento, né, dele e da sua igreja, né, tá? Se não me engano, ele é da Assembleia de Deus, tá? Mas a pergunta que eu faria para vocês cadê a pergunta? Essa aqui. Por que fica fora isso? A pergunta é essa, né? Não. Por que não aparece a pergunta? Fica ali a pergunta. A pergunta é possível um Estado sem a interferência da religião? Né? É possível a gente pensar uma sociedade sem a interferência da religião? Porque foi mais ou menos isso que o Maquiavel falou na sua época, lá no final do século XV, início do século XVI. Tá? A principal obra de Maquiavel é um livro chamado O Príncipe. Né? E aí o Maquiavel tem como questão central
essa pergunta aí, né? É possível ser ético na política? E mais, eu posso desdobrar essa pergunta numa outra, né? Uma pessoa religiosa é necessariamente uma pessoa ética? O fato de ela ser uma pessoa ética na sua religião, ou seja, seguir os preceitos de uma religião, torna essa pessoa ética para agir na política, né? Os critérios para a gente conceber uma pessoa como sendo uma pessoa justa, honesta, boa, do ponto de vista religioso, eles são os mesmos. Eu posso transferir esses valores da religião para a atividade política, né? Nós vamos ver uma eleição para presidente ano que vem, essa vocês certamente vão poder acompanhar um pouco mais, e a gente já vê esse movimento muito forte no país, né? O próximo presidente do Brasil vai ser, pode ser o mesmo, né? Ou talvez seja um outro de outro tempo também, né? Ele só vai ser eleito se ele conseguir, entre aspas, conquistar ou comprar, né, esse universo religioso da população brasileira, né? Mas aí tem uma pergunta bem importante, que é a pergunta do Maquiavel, né? É suficiente, e eu gostaria que vocês pensassem na resposta, e o trabalho dessa semana tem a ver um pouco com isso, né? É suficiente para uma pessoa ser um bom político, ele ser uma pessoa bastante religiosa, né? Será que essas coisas elas são componentes suficientes, né? Porque a gente já teve experiências assim ao longo do tempo, né? E o Maquiavel tem umas boas respostas a essa pergunta, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Bom, então antes da gente avançar, vocês estão vendo aí esse quadro? Sim. Olhem bem esse quadro. O que vocês estão vendo aí? Conseguem visualizar? Alguém descreve para mim o quadro, por favor? Um altar com Aham. provavelmente uma Bíblia Sim. e alguém sendo coroado. Aham. E, Por quem? e com espectadores do lado. Aham. Mas quem que está coroando um rei aqui? Essa figura aqui, ó. Quem que vocês acham que pode ser? Pelas vestimentas, pelos símbolos que estão próximo dele, né? Quem que vocês acham que pode ser? Um padre? Sim. Sim, com certeza. Eu diria assim, ó, até que é mais que um padre, né? Vejam, ali diz, eu estou falando dos precedentes de O Príncipe. O Príncipe é uma obra, então, que foi escrita no início do século XVI. Eu não tenho minha certeza agora o ano, mas é finalzinho, na virada ali do século XV, 1490, início do século XVI, 1502, 1513. É por aí O Príncipe. Eu acho que talvez já é do século XVI, início do século XVI. Né? Nesse período, pessoal, é o período, por exemplo, da descoberta das Américas, é o período da Inquisição, é o período que mais teve perseguição é o período do Renascimento, mas é o período que teve mais perseguição às pessoas que faziam certas práticas que não eram muito católicas, consideradas católicas. É o período da Reforma Protestante, tá? É um período de grande efervescência cultural. Desculpe, a rinite me ataca nesses tempos. É um período de grande efervescência cultural e de disputas políticas religiosas. Tá? E sim, esse aqui é um representante religioso, porque nessa época, final do século XV, início do século XVI, o poder sempre vinha da igreja. Os reis, eles eram representantes, eles eram coroados reis pela igreja católica, pelos papas, né? E pelos bispos e arcebispos e cardeais, né? Pelas figuras religiosas da época. Eles exerciam poder terreno. O poder divino era da igreja. E o poder terreno tinha que ter o aval do poder divino. Essa conversa, pessoal, ela é extremamente presente até hoje, né? Tem político que tatua versículo bíblico no braço, né? Na ideia, assim, tentar mostrar uma imagem de que ela é uma pessoa muito religiosa, né?
É como se fosse assim, Deus está me mandando aqui. Eu estou fazendo isso porque Deus quer. Né? Essa noção, ela é muito antiga. Ela tem, assim, séculos. E aqui a gente está diante de um exemplo, né? Durante toda a Idade Média, né, quando os reinos europeus foram se constituindo, né, e, por exemplo, as colônias aqui na América também passaram a seguir esse mesmo modelo, né, tanto a América Espanhola como a América Inglesa, a América Portuguesa, Francesa, né, elas seguiram os mesmos ritos, né, praticados na Europa, né. Então, o Brasil, falei isso na semana passada para vocês, né, o Brasil teve Inquisição no Brasil, pessoal, vocês sabiam disso? Veio representantes do Vaticano visitar, olha que legal isso, né? Pam, 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 bateu na porta lá, quem é? É visita da Inquisição, né? Imagina que legal que devia ser, né? Receber a visita da Inquisição na tua casa. Mas teve a Inquisição no Brasil, né? E a ideia era, assim, tentar coibir qualquer outro tipo de prática, né? Por exemplo, as práticas dos índios, né? Vocês sabiam que os índios não eram considerados pecadores, né? Porque eles não conheciam a tradição cristã. Então, eles precisavam ser cristianizados para daí sim serem considerados pecadores. Olha que doideira isso, né? Então, os índios, eles não eram pecadores, né? Eles precisavam ser cristianizados primeiro para depois serem considerados pecadores, né? Ou cristãos, ou pagãos, enfim, que fosse. Né? Mas, enfim, é só para mostrar para vocês, assim, a importância da igreja nessa época, né? Da força política dos religiosos nessa época. E o poder, né, ele só podia ser dado, né, aos reinos quando ele fosse dado pelas autoridades religiosas. E nessa época da Idade Média, quem era a autoridade religiosa mais importante, pessoal? Era o Papa, né? Então, os reinos do mundo inteiro tinham que ter o aval do Papa. Os reinos da Espanha, que a gente está falando do reino da Espanha, né? Que na verdade eram dois reinos, né? O reino de Aragão e o reino de Castela, né? O reino de Portugal, que era o reinado de Avignon, né? Que todos esses reinos eles eram considerados reinos somente porque a igreja reconhecia eles como reinos. Tá? Então, o Maquiavel acompanhou tudo isso. Né? E tem um detalhe mais importante ainda do pensamento do Maquiavel. Maquiavel foi o primeiro cientista político da história do Ocidente. Né? E o que significa ser um cientista político? Era olhar para essas situações aqui, cenas como essa, com um certo afastamento, sem paixões, né? Ele não era, provavelmente ele deveria ter uma formação religiosa católica, né? Mas ele não era um fiel seguidor do catolicismo, né? Mas ele era muito mais um cientista do que propriamente um cristão. Né? Então ele podia olhar com uma certa imparcialidade, né, tudo o que estava acontecendo, certo? Bom, nesse contexto, todo o poder, então, ele tem uma fundamentação bíblica. O poder é teocrático. O que é uma teocracia, pessoal? É o poder que vem de Deus. É o poder que emana de Deus. E aqui, esse poder, ele tem uma fundamentação bíblica no apóstolo Paulo. Lembra? Aquele Paulo que a gente viu lá na época do período ali de transição ali entre o cristianismo para o pensamento, ou melhor, a filosofia estoica dos gregos, né, o epicurismo e a filosofia estoica, né, essa passagem aí para o cristianismo, né, que a gente tem aí, a gente viu um pouquinho na aula do Santo Agostinho, tá? E o Paulo dizia assim, ó, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por ele, tá? Então essa é uma fundamentação bíblica para o poder ser teocrático. Então o rei, ele não exercia o poder, na verdade ele recebia a autoridade dada pela igreja para exercer um poder terreno, né? Era um poder aqui somente terreno, porque o poder mesmo de Deus, quem tinha era a igreja, tá? O que os reis exerciam era só uma questão assim que a igreja permitiu que ele fosse rei, né? Mas não, o poder mesmo estava com Deus, o Papa era o representante de Deus na Terra, então por isso que o Papa tinha que dar o poder para os reis, tá? Então esse é um fundamento exterior à própria política, tá? É como se a política se tornasse um apêndice, política que é entendida, pessoal, no sentido assim, ó, das relações de poder, né? É como se ela fosse totalmente dependente
desse poder que era exercido pela igreja, né? Então, o fundamento era exterior à própria política, ou seja, alguém, representante de Deus, que vinha organizar as coisas aqui nesse universo da política. Olha, agora aqui abro um parênteses e vou dar a minha opinião. Eu desconfio muito de gente assim, né? Esse pessoal que fica dizendo assim, né, que Deus vai conduzir as coisas, eu fico muito desconfiado com isso, né? Porque a religião, ela é algo muito privado, né? Ela tem muito a ver com a intimidade da pessoa, né? Ela deve ser conduzida para a vida privada da pessoa, né? E até acho que tem, né, pode ter alguma relação, pode ter alguns ensinamentos que eles podem servir, né, para o universo político. Mas de dizer que aquela pessoa que, porque ela é religiosa, ela vai ser um bom político, né? Agora é uma opinião minha, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá? Então, a ideia, né, a finalidade da política seria a prática, a realização do bem comum, né? Manter as comunidades unidas, sem divisões, né? E os conflitos sempre são vistos como perigosos, né? E aqui um último aspecto é que a ideia de que a política, ela se simplifica pela ideia de ter um bom governo, um bom representante no governo, um bom cidadão, o cidadão do bem, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso, né? O bom político é aquele representante do cidadão do bem, né? Isso é um pouco complexo, né? Porque a política, ela trabalha numa outra lógica, e essa é a contribuição do Maquiavel, tá? O que o Maquiavel vai nos dizer, né? Deixa eu avançar um pouquinho assim. Nesse texto chamado Príncipe, o Maquiavel vai separar as coisas, tá? Lembram da ideia da moral medieval, do homem que precisa se converter? Isso vem do Santo Agostinho, né? O homem que precisa conduzir a sua alma para o bem, tá? Essa é a moral medieval, uma moral cristã, né? A ideia do mal ser o desvio do homem da palavra de Deus, né? Essa é a moral cristã medieval, tá? E o Maquiavel vai dizer que não pode ser assim, né? A moral cristã, ela serve para os cristãos dentro do seu universo privado, né? A política não pode ser uma extensão da moral, né? Não é suficiente, e ele vai dar exemplos, né, a partir disso, né? Nesse livro, O Príncipe, o Maquiavel faz... o que é o príncipe, né? Tem duas grandes linhas condutoras do príncipe. A primeira delas é fazer uma reconstrução dos principais exemplos dos políticos de maior sucesso na história do Ocidente, começando desde o Alexandre o Grande e vindo até os reinos medievais da época que o Maquiavel acompanhou. Esse é um primeiro papel. E o segundo papel, a segunda função, vamos dizer assim, do príncipe, é ensinar para os próximos líderes políticos como que eles devem exercer a sua prática política, tá? Ao fazer a análise dos modelos políticos existentes, o Maquiavel vai separar, vai encontrar dois grandes tipos de governos, né? Um que segue esse modelo cristão e o outro que é o que ele chama de... que os autores, né, os estudiosos depois do Maquiavel, vão dizer que é um modelo maquiaveliano, não um modelo maquiavélico, mas um modelo maquiaveliano, tá? O que era o modelo cristão? A ideia de um príncipe virtuoso, de uma pessoa cheia de virtudes, né? Um bom líder político seria uma pessoa virtuosa, tá? Virtuosa no sentido cristão, tá? Por isso, um virtuoso no sentido moral religioso, né? Então, lá tem as virtudes da religião, né? E se a pessoa pratica aquelas virtudes, então esse é o modelo de um bom governante, né? Pela análise que o Maquiavel faz, ele vai dizer que a tradição cristã transforma um político em um ser quase que sacralizado, alguém que deve encarnar uma figura divina. Estão entendendo isso? Vocês conhecem alguém assim, né? Líderes religiosos que se colocam na posição de ser os representantes, né, de Deus entre nós, né? É a ideia de se colocar assim como alguém sagrado. Pessoal, a descrição disso, apesar de a gente ter muitos exemplos hoje, né,
ela é muito antiga, né? O Maquiavel escreveu isso há 500 anos, quase. Um pouco mais, talvez, né? A ideia de o político se apresentar como sendo um representante de Deus aqui entre nós, né? A ideia de vir salvar a humanidade, né? Dos corruptores, das pessoas que desviam os seres humanos, né? Do bem. Essa é uma noção muito antiga, né? E ela é extremamente ligada a esse modelo cristão lá da Idade Média, né? Em que o príncipe virtuoso, que busca a justiça e o bem comum, ele recebe o poder hereditariamente. É como se fosse assim, ó, é aquela mesma lógica, né? De alguém que recebe por herança, vamos dar um exemplo, né? Uma casa. Então, lá vocês moram na casa dos pais de vocês, essa casa, por herança, ela já é de vocês, né? Então, esse líder religioso, ele acredita que ele porque ele é filho de Deus, né? O poder vem de Deus, então ele estaria recebendo esse poder como se fosse uma herança, né? Supostamente ele teria mais capacidades, né, para conduzir e governar a população. Comecem a pensar aí, pessoal, né? Se vocês sabem de alguém, de algum líder político, né, que se coloca nessa posição. Tá? Já o Maquiavel vai dizer o seguinte, ó, não tem nada a ver com isso. O bom político não é necessariamente alguém cristão, no sentido moral, religioso, que esse modelo cristão prega, né? O bom político, o bom príncipe, o bom governante é aquele que é flexível às circunstâncias, né? É aquele que está sempre se adequando à maneira de ser, de como que as coisas devem acontecer, né? Depois o Maquiavel vai dizer que a nossa atividade, de modo geral, a nossa vida também, ela é regida por dois grandes princípios, né? A virtude e a fortuna. A virtude é a capacidade que nós temos de correr atrás das nossas coisas, né? E a fortuna é a sorte, né? A roda da fortuna, né? A ideia, a fortuna é uma deusa romana, né? É a deusa da sorte na mitologia romana, né? É a deusa que conduz as circunstâncias, né? E ela é a responsável por fazer a roda da vida girar, né? Se vocês hoje estão tristes, né? Na semana que vem vocês podem estar felizes. Se hoje a gente está na pandemia, tendo que estudar em casa, fazendo as coisas assim, daqui um pouco o mundo vai girar, a deusa da fortuna vai fazer a roda do universo girar, e as coisas vão mudar completamente. A gente vai estar de novo, né, todos reunidos, numa sala de aula, né, podendo conversar e se ver presencialmente, fisicamente, né? Isso é a fortuna, né? E o bom governante é aquele que sabe aproveitar essas circunstâncias, né? Então, se hoje, por exemplo, um político está em baixa, né, daqui um pouco ele pode voltar e estar em alta novamente. E é assim, né? Conforme as circunstâncias vão acontecendo, as coisas vão se transformando, né? O bom político é aquele que sabe aproveitar essas circunstâncias, né? Outra ideia interessante do Maquiavel é a noção de que a gente não deve ser sempre bonzinho, tá? Essa é uma ideia muito legal, turma. Porque vejam bem, ó, dependendo das circunstâncias, a gente pode ser cruel, pode mentir, ou também a gente pode sim ser honrado e ser uma pessoa mais honesta, né? Não ser tão cruel, tá? O Maquiavel vai dizer assim que o bom governante, o bom príncipe, e isso ele está falando do príncipe, mas isso vale para qualquer coisa da nossa vida, né? Dependendo das circunstâncias, a gente tem que ser de um jeito, e dependendo se as circunstâncias forem diferentes, a gente vai ter que ser de outro, né? Mentir nem sempre é uma coisa errada, né? Às vezes, mentir pode ser uma virtude, dependendo das circunstâncias, né? Espera-se sempre que a gente seja honrado, mas se tiver um bem maior que a gente vai alcançar para o maior número de pessoas a partir, talvez, de uma ocultação da verdade ou até de uma mentira, isso não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim, né? Então, é por isso que o Maquiavel vai dizer que as circunstâncias, né, elas fazem com que o nosso ethos, ele varie. O que é o ethos, né? O ethos a gente pode traduzir hoje, ethos, né, como se fosse a nossa consciência. Em algum momento, a gente precisa agir diferente daquilo que tradicionalmente a gente sempre faz, né? É claro que os princípios cristãos, religiosos, eles são
predominantemente, todos eles nos induzem a agir de modo correto. Mas em alguns momentos a gente precisa flexibilizar isso, né? É claro que a gente tem que defender a vida acima de qualquer coisa, né? Mas em alguns momentos, né, dependendo das circunstâncias, né, viver não seja a melhor coisa, né? Vocês sabem que muitos cristãos são contra a eutanásia, né? Que é a possibilidade de alguém optar em desligar os aparelhos, né, de uma pessoa que está em fase terminal. Realmente, para nós pode ser muito bom estarmos vivos e defendermos a vida, né? Mas para algumas pessoas, talvez o seu desejo seja não viver, né? Tem aquele filme, um filme bem legal, né? Tem até livro desse filme, né? Como Eu Era Antes de Você. Não sei se vocês já assistiram, né? Tem a história de um rapaz que ele sofre um acidente, né? Ele era um jovem e tal. Ele fica totalmente dependente, né, da ajuda de outras pessoas, né? Ele não consegue se movimentar, ele precisa da ajuda para fazer tudo na sua vida, né? Ele só tem os movimentos do rosto, né? Não mexe braços, pernas, né? Nenhuma parte do corpo. E ele se torna totalmente dependente de outros, né? E ele decide, então, né, o seu desejo, não vou contar todo o filme, né? Mas o seu desejo é não mais viver, né? Esse é um exemplo, né? Tem um outro filme também, eu não vou lembrar agora, estava tentando me lembrar o nome. É um outro filme também que é a história de uma pessoa que ela entra na justiça para querer não mais viver, né? Não acha mais justo, mais digna a sua vida, né? É um pouco isso que o Maquiavel quer dizer. É claro que às vezes nós sempre temos que defender bons valores, mas dependendo das circunstâncias, a gente pode relativizá-los, né? Tá? E é por isso que o último item, né, desse modelo de moral do Maquiavel, vejam, isso, quem que chama Maquiavel como um ser do mal, né? Por que Maquiavel, quando se fala em Maquiavel, assim, já se diz que é algo relacionado a algo do mal, né? É porque o Maquiavel flexibiliza aquele conceito rigoroso, né, de moral, né, muito arraigada à tradição cristã, né? O Maquiavel vai flexibilizar isso. A virtude não é necessariamente você seguir sempre as mesmas regras, os mesmos valores, né? Conduzir uma vida eternamente seguindo certos princípios, não é isso. Mas a virtude é muito mais uma astúcia, né? Uma capacidade de adaptar-se às circunstâncias e ao tempo. Tá? Então isso é algo virtuoso. Não é você seguir lá, não é ser carola, né? Não é você assim ser todo santinho, todo certinho, querer fazer as coisas sempre, não, porque, né, a minha religião não permite fazer tal coisa, né? Não é isso. É isso na maioria das vezes, né? Talvez seja na grande parte da nossa vida a gente deva seguir os preceitos, por exemplo, que o cristianismo prega. Mas a gente não pode estar totalmente fechado com isso, né? A gente precisa flexibilizar, né? E aí vejam como que essa noção do Maquiavel foi taxada depois que ele escreveu, como sendo desvio, como sendo algo do mal, né? Como sendo algo, não, Maquiavel é perigoso, né? Seguir os ensinamentos do Maquiavel é algo perigoso, porque ele quer flexibilizar tudo, né? Ele quer relativizar tudo, né? Bom, tem uma série, pessoal, deixa eu cuidar meu tempo aqui, tem uma série, até eu não sei se ela está disponível aí na Netflix, ou enfim, outro streaming, né? Mas é muito interessante, que é a série chamada Os Borges, né? É uma coisa meio de gente velha, assim, tá? Mas para quem tiver interesse, por que eu falo dessa série Os Borges? Alguém já tinha ouvido falar da série Os Borges? Não, provavelmente não. Mas enfim, eu estou perguntando para ser educado. Vocês já ouviram falar dessa série Os Borges? Alguém já viu por alguma razão? Por algum acaso? Não, eu imaginei. Enfim, mas quem tiver tempo e interesse, quiser procurar e assistir, vale a pena, tá? Até porque é uma série muito bem feita, assim, vocês vão ver uma reconstrução do seu período histórico, assim, fantástico. Essa história conta, essa série conta a história dessa figura aqui, ó. Não só dele, né, mas de vários outros. Todos esses são... Quem que vocês acham que é esse sujeito aqui? Primeiro, olhem bem para ele aqui. Quem que vocês acham que ele é? Só olhando assim, aqui
as roupas dele dão a entender que ele é quem? Dá a entender que ele é parte do clero. Isso, mais do que isso, ele é o ponto alto do clero, ele é o Papa. Aqui o desenho dele é dele enquanto ele era cardeal. Esse é o cardeal Rodrigo Borgia, né? Rodrigo Borgia é um espanhol que se transforma no Papa Alexandre VI. É uma história real, tá? Essa série Os Borgias, ela é baseada na história real desse cardeal aqui, o cardeal Rodrigo Borgia. Ele é eleito Papa, 1492, se não me engano, 1493, por aí. Ele é eleito Papa. E esses aqui, pessoal, pasmem, esses dois e esse aqui são os filhos dele. Ele era Papa e tinha filhos, só os filhos adultos aqui. Ó. E essa mulher aqui, ele era casado, ele era um Papa que era casado, a mulher dele vai na ordenação dele de Papa. Os filhos dele vão também na ordenação dele como Papa. Né? E essa é a amante dele, olha só, ele era casado com a mãe desses outros aqui, e ele tinha um filho mais jovem, menor, né? E ele tinha essa amante, levou a amante lá para o Vaticano, né? Que coisa doida, né? E esse aqui é César Borgia, amigo do Maquiavel, o autor desse que nós estamos falando, né? Apesar de todo mundo saber que esses aqui eram filhos do Rodrigo Borgia, do Papa, e ele dizia que eram sobrinhos dele, né? Olha que cristão isso, né? Então, ele se torna Papa, ele se elege Papa, né? E o filho dele, pasmem, logo que ele se elege Papa, o filho dele era bispo, antes dele ser Papa, o filho dele já era bispo, né? Ele foi nomeado padre, pessoal, com 12 anos. Não, mentira. Padre, ele foi nomeado padre com 7 anos, e com 12 anos ele foi nomeado bispo pelo pai, que era cardeal da igreja, né? Aí, quando o César Borgia, que é filho do Rodrigo Borgia, quando eles escolhem esse Papa como sendo o Papa, eles fazem um plano, né? E esse plano é mais ou menos assim, né? Aqui eu selecionei uma fala, né? Vocês sabem que é um conclave, né? Conclave é a escolha dos cardeais para eleger o próximo Papa, tá? Então, o Rodrigo Borgia, ele se encontra lá com o seu filho, antes do conclave, o seu filho que era bispo, o Rodrigo Borgia era cardeal, né? São só os cardeais que votam entre si para escolher quem vai ser o próximo Papa, né? E aí o diálogo é mais ou menos assim. O César, que é o filho, né? Diz assim, pai, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí o cardeal diz, você sabe mesmo? Eu esperei minha vida toda por este momento. Nada pode dar errado. Vamos revisar. E aí o filho diz, pai, tá, eu sei como é que é. Então vamos lá. Se não for eleito na primeira votação, prometer terras e oferecer dinheiro e cargos nas igrejas locais, né? Então era assim que se escolhiam os papas, né? Os papas eram pessoas que eles eram os bispos das suas regiões lá. Por exemplo, o Rodrigo Borgia foi nomeado bispo da região de Valência, na Espanha, e nunca foi para lá. Era um bispo que não conhecia a sua diocese, nunca foi lá visitar, né? É como se, mais ou menos assim, ó, tentando fazer uma aproximação. É como se vocês elegessem um diretor lá do campus do IFE e o diretor nunca fosse no campus, nem conhecesse o campus, nem conhecesse vocês. Era algo mais ou menos assim, tá? E aí o César vai dizer assim, olha, né, a eleição eles vão votando, vão selecionando, né, quem que vão ser os próximos, eles fazem uma votação geral lá, não sei quantos cardeais são, né, mas imaginamos aí que era em torno de 60 cardeais. Eles fazem uma votação, cada um vota em quem quiser. Os mais votados, a primeira rodada teve uma votação, teve 6 que fizeram, cada um fez 3, 4 votos, né? Então esses 6 eles vão sempre indo tipo para umas quartas de final, uma semifinal, até chegar à escolha de um cardeal. E aí o César Borgia ia comprando os outros cardeais, né, na surdina. Eu te dou tanta terra, tanto dinheiro. Lá na tua diocese você vai ganhar tantas áreas de terra, né? Ou seja, era uma corrupção generalizada. Era assim, o pessoal fala assim, né? Os esquemas de corrupção do Brasil. O Brasil é um país extremamente corrupto, né? Estão superfaturando as vacinas. Porque o Brasil desviou dinheiro da Petrobras. Isso aí é conversinha em comparação com o que se fazia em outros tempos, pessoal. Essa história de dizer que, né, o Brasil é o lugar mais corrupto dos políticos mais corruptos é uma conversa para enganar vocês, tá? Vocês são jovens, têm o direito de saber isso, né? Os esquemas de corrupção, eles são tão antigos quanto a humanidade.
porque a corrupção faz parte da humanidade. A gente acreditar que alguém vai ser ético porque é religioso, tá aí, ó, olha aí, ó, na escolha do Papa, né? O Papa que não podia sequer ser casado, tinha mulher e amante e filhos, né? Eu não sou eu que estou dizendo, é a história. Se vocês pesquisarem qualquer coisa sobre os Borges, vocês vão encontrar, né? A família Borges, a importância dela, né, dentro da história. E essa história ficou tão mal falada depois que não teve, ó, o Papa Alexandre VI, não teve o Papa Alexandre VII, né? Que nem agora tem o Papa Francisco, né? Francisco porque ele é o primeiro Francisco, nunca tinha Francisco antes dele. Mas certamente vai ter um próximo Papa que vai ser o Francisco II, Francisco III, né? Eu sou do tempo, né? Quando eu tinha a idade de vocês, o Papa era o Papa João Paulo II, né? Ficou anos no poder, né? E antes dele teve o João Paulo I, né? Provavelmente em algum momento vai ter o João Paulo III, né? Mas Papa Alexandre VI teve 5 antes dele. Ninguém mais depois quis ser considerado Papa Alexandre VII, né? Porque ficou tão mal falada essa história desse Papa, né? Pelos esquemas de corrupção, enfim, toda a trajetória que ele, né? Tudo que ele fez, né? E o Maquiavel era amigo da família, era conhecido deles, né? Era amigo do César Borgia. E mais, o Maquiavel vai dizer assim, olha, esse é o verdadeiro político, né? É aquele cara que ele não tem escrúpulos de dizer as coisas como são feitas, né? A gente tem que parar, o que o Maquiavel quer dizer é o seguinte, a gente tem que parar de imaginar que os políticos são santinhos, que vai ter um político que vai ser o político santinho. Isso não é verdade, não é assim, né? Não é assim, dificilmente será assim, a não ser que nós mudemos a nossa condição de seres humanos, né? Todos os processos, a gente pode aperfeiçoar algumas coisas, né? Então, assim, quando eu vejo, fazendo um gancho assim com o que eu falava no início da aula, né? Quando nós vemos no Brasil que nós saltamos lá de 94 de 27 deputados para 2018 com 200 deputados quase, irmão tal, pastor tal, reverendo aquilo, padre isso. Aqui em Passo Fundo foram eleitos 2 padres vereadores e 2 vereadores pastores evangélicos, né? E nós tivemos nas últimas eleições de 2018, apareceu muito isso, né? Tinha lá o Cabo Daciolo, vocês não acompanharam isso, né? Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. O Cabo Daciolo abria os debates na televisão de candidato a presidente, dizendo pela honra e pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, com a Bíblia na mão, né? Teve a CPI semana passada, que um deputado foi lá fazer um depoimento e fez uma projeção e colocou lá um versículo bíblico. Essa história é muito antiga, usar essa conversa aí é algo muito antigo, tá? E isso, assim, nada casa mais bem com isso do que esquemas de corrupção, né? Tá aí, ó, tô dando um exemplo, né? Do tempo do Maquiavel, lá do século XVI, né? Coitadinho do Santo Agostinho, né? Coitadinho do Santo Agostinho imaginou que a cidade de Deus, né? Pensar uma cidade eterna, que servisse de referência para nós, fosse algo que iria salvar a humanidade da corrupção, né? Da malvadeza dos homens, né? Os homens querem isso aí, querem cargos, querem ocupar poder, né? Enfim, esse modelo, então, tem a ver com o seguinte, e aí eu encerro a aula de hoje, que já estamos batendo as 15 horas. O que o Maquiavel, olhando para esse cenário da época dele, vai dizer? Olha, aquilo que é moral na vida privada, por exemplo, ser uma boa pessoa, ser honesto, ser justo, cumprir com a sua palavra, na vida política, na vida pública, é uma fraqueza, né? É uma fraqueza. O universo público não é assim, né? Porque o ethos político é diferente do ethos moral. Alguém que se apresenta como uma pessoa que ela segue os preceitos religiosos, os preceitos morais, é muito diferente do ethos da política. O que acontece na vida pública é muito diferente do que acontece na vida privada, tá? Então, essas duas coisas elas não podem se misturar, né? A mensagem do pastor, do padre, do líder religioso, ela serve para a vida privada, ela não serve para a vida pública, tá? Mas então não tem jeito, professor, na política não tem o que fazer? Não, não é isso, né?
o que o Maquiavel nos ensina é que a virtude de um bom político, ela é medida pelos benefícios que trouxer para a república, para a vida pública, para a relação dos homens na vida pública. É ali que você vai medir se a ação de um bom político ela é boa ou não. Se ela trouxer benefícios para as pessoas, né? Não que, eu sou um líder religioso, né? Santinho, eu rezo todo dia, eu me confesso dos meus pecados, eu pago meu dízimo, né? Isso não serve para a vida política. Precisa o quê? Precisa trazer benefícios para as pessoas, né? Um bom governante é aquele que traz benefícios para o maior número de pessoas para a República. Não é o cara mais religioso. Tá entendendo? É isso que tem que ficar claro da aula de hoje, né? A boa ação política é aquela que traz benefícios para as pessoas. Isso não é medido pelo grau de comprometimento da pessoa com a sua religião, né? Ou com a sua igreja, tá? É isso que o Maquiavel quer chamar a atenção, né? Essa ideia, e isso pegou muito mal para o Maquiavel, né? Porque aí todo mundo começou a dizer que o Maquiavel é um cara do mal, né? Porque vai dizer que o bom político não é necessariamente uma figura religiosa, né? Então é por isso que esse tom pejorativo é atribuído a Maquiavel, né? Porque ele independe de um governante que obedece ordens de Deus, né? Então, para o bom político, ele pode fazer as duas coisas. Ele pode ser um bom cristão e pode trazer benefícios para o maior número de pessoas. Ou pode ser o contrário, né? Pode ser uma pessoa que não seja nem um pouco religiosa, no sentido moral, né? Um bom cristão, mas trazer um grande benefício para as pessoas, né? Esse é um bom político, tá? É por isso que a ética da política é uma ética diferente da vida privada, da vida religiosa das pessoas. Estão entendendo isso, pessoal? Tá claro isso? Né? Então, assim, você pregar, taxar uma pessoa, essa pessoa é do mal, é porque ela não é religiosa, porque ela não segue a religião, porque ela não segue os preceitos de Cristo, né? Bom, pode ser que ela não siga os preceitos de Cristo, mas ela traga, as suas ações como político tragam grandes benefícios para a República, né? O ideal seria, né, que as duas coisas fossem casadas, né? Mas elas não necessariamente se casam, né? Elas não são necessariamente uma complementar a outra, né? Ou mais ainda, né, sendo bem maquiaveliano, elas não são necessárias, né? Eu posso ser um bom político não sendo religioso, né? E o contrário, eu ser uma boa pessoa, ser um bom seguidor dos preceitos religiosos da minha religião, isso não me faz necessariamente um bom político, não me faz um bom ser humano no sentido da vida pública, no sentido de trazer o maior benefício para o maior número de pessoas, tá? É isso que tem que ficar claro. Bom, pessoal, eu teria mais coisas para falar do Maquiavel, né? Enfim, tem vários outros aspectos aí do Maquiavel que a gente poderia aprofundar, mas a gente vai encerrar a aula por aqui, né? Eu queria abrir o espaço aí para perguntas, questões que vocês venham a falar, tá? Mas se não, a princípio era isso que eu queria falar para vocês. Tá claro isso, pessoal? Falei muita bobagem, vocês podem me interromper, podem fazer mais outras perguntas, considerações. Ótimo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vocês têm o meu WhatsApp, têm o meu e-mail, podem acessar os nossos canais de comunicação, tá? Então, vocês podem usar essa aula de hoje para refletir e escrever lá o texto de vocês, né? Acho que só uma pessoa enviou até agora, né? Vamos para essa semana, então, nos aprofundar aí nessa temática aí do trabalho da semana. Eu vou liberar mais um questionário, né, que vai relacionar aí o Santo Agostinho com o Maquiavel, questões objetivas, né, para vocês responderem lá também, para mim marcar a frequência de vocês também, né, nas atividades e também registrar as avaliações de vocês. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho, eu vou parar a apresentação, assim que receber a gravação, eu publico ela no